Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoritas. Bora para mais um vídeo? Bora! Mas sabe, de olho aí no nosso entretenimento. Morning, Zach. Hey, Todd. No. No. You got the Mentos? Yep. I knew it was fake. Oh! Look out! Oh my gosh! Get out of here! No! What? Stop Oh my it! goodness! Hurry, shut the door! Open the window. Bora lá, voltando, continuando na nossa apostila de número 3. Lembra que a gente está na apostila de número 3 aqui nas aulas do YouTube. Vamos falar um pouquinho, continuando sobre os triângulos. E aí esses pontos notáveis que a gente volta a ver agora. Na aula passada a gente viu o ortocentro, então agora nós vamos ver dos pontos notáveis o nosso incentro. Tá? Isso você acompanha lá na sua apostila na página 106. Abra a sua apostila número 3 na página 106. Bom, antes da gente comentar o que é o incentro dentro dos triângulos, nós precisamos de uma definição muito importante e que vocês já sabem, né, propriamente dito, esta definição, que no caso é a nossa bissetriz. Você já sabe muito bem o que é a bissetriz, já está aprendendo desde o 6º ano, né? Para quem não lembra, vamos relembrar aqui, ó, é o segmento de reta que une um vértice do seu triângulo ao seu lado oposto, dividindo o ângulo interno correspondente em duas partes congruentes, ou seja, iguais. Então ela divide exatamente o ângulo ao meio. Essa é a nossa bissetriz. Vamos dar uma ideia aqui, ó, no triângulo ABC. Então, quantas bissetrizes nós possuímos dentro de um triângulo? Né? Sempre vai haver, no máximo, 3 bissetrizes. Por quê? Porque nós temos 3 vértices. Porque nós só possuímos 3 ângulos. Então, só podemos ter 3 bissetrizes. Vamos lá. Ó. A bissetriz com respeito ao ângulo A é justamente essa bissetriz em verde. Ela divide o nosso ângulo A em duas partes congruentes, em duas partes iguais. Por isso que eu coloco esses traços em roxo. Significa que eles têm a mesma medida, tanto na parte à esquerda quanto na parte à direita. Na mesma coisa, vamos fazer para o nosso ângulo B. Ó. De volta, ó, dividiu a reta verde exatamente o ângulo ao meio. Reparem agora que os traços estão em azuis. Por quê? Ó, isso significa que essas duas partes são exatamente iguais. Mas por que eu coloquei de cores diferentes do A? Para mostrar que esse valor angular não é igual a esse, né? Ele só é igual a do seu outro lado, né? No qual o segmento de reta dividiu o seu ângulo, que é a nossa bissetriz. E aí, por último, o ângulo C é a mesma coisa. Ó. A bissetriz dividiu um ângulo em duas partes iguais, por isso que eu coloquei também nessas cores diferentes. Então, essas são as nossas bissetrizes dentro de um triângulo. Muito bem. Então agora, sabendo das bissetrizes, nós vamos para o nosso incentro. Então, o incentro nada mais é que o ponto de encontro de todas as bissetrizes. Vamos relembrar um pouquinho da última aula. Nós tínhamos as alturas, que era desde o vértice até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, e o ponto de interseção era o ortocentro. Agora nós temos as bissetrizes, que dividem o ângulo ao meio, vão até o lado oposto, e o ponto de encontro delas agora é o incentro. Cuidado para vocês não confundirem, hein? Que são nomes muito parecidos, então aí às vezes causa confusão para alguns alunos. Então vamos lá, ó. Nós temos, né, o nosso triângulo ABC, já informei para vocês as bissetrizes no slide passado. Repara agora, né, em todas as bissetrizes traçadas no nosso triângulo, tem um ponto de encontro. Esse ponto de encontro nós vamos dar a letra I como notação, né? I de incentro, e é justamente esse ponto que é exatamente a interseção de todas as bissetrizes dentro dos triângulos. Isso é o nosso incentro. Só que o incentro, em relação ao ortocentro, o incentro ele tem uma propriedade muito importante. Repara aqui, ó, nesse ponto formado. Observe aqui, ó, que desse ponto ao lado AC, reparem esse lado aqui, o lado AC, ó. Então sai
um segmento desse ponto e vai até o lado AC. Esse segmento que eu estou passando o cursor do mouse aqui, ó, tá? Esse segmento ele tem a mesma medida que esse outro segmento que liga o incentro ao lado AB. Olha só aqui, ó. Esse outro segmento que eu estou passando o cursor do mouse é exatamente o mesmo valor deste outro que vai até o lado AC. E também esses dois valores de segmento são iguais a esse último segmento que sai do incentro e vai até o lado BC. Olha só. Então, esses três valores aqui que eu estou passando o cursor no mouse, eles são exatamente iguais. Isso é uma propriedade do incentro, tá? E como eles são exatamente iguais, nós podemos traçar uma circunferência dentro desse triângulo. Professor, o que é uma circunferência? Tá? Eu sei que alguns de vocês já devem ter aprendido no sexto e no sétimo, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então agora eu trago já a primeira ideia da circunferência para vocês, ó. Esta em vermelho é a nossa circunferência. Por quê? Porque ela tem medidas iguais, ó, desde o centro até a borda dela, que é justamente do incentro até os lados AC do triângulo, até os lados AB do triângulo e até o lado BC ou CB do triângulo. Então são pontos iguais. Esse segmento é o que a gente chama dentro da circunferência de raio. Então o raio é o mesmo dentro da circunferência, tá? É a mesma medida ao entorno dela, desde o centro até a sua borda vermelha. Então todo o incentro dentro de um triângulo, ele cria uma circunferência interna. Essa é a propriedade do nosso incentro. E é isso que vocês acompanharam lá na página 106, tá? Sempre vai formar, né, uma circunferência dentro do nosso triângulo. Então esse é o nosso incentro. Desculpa estar o número 1 aqui, era para ser o número 2, tá? Só estava o número 1 aqui que eu esqueci de digitar o número 2, mas esse é o nosso segundo ponto notável, que é o nosso incentro. Então o primeiro a gente já estudou, que é o ortocentro, e agora o segundo, que é o incentro. Beleza? Então, gente, muito obrigado pela atenção e compreensão de todos vocês. Até a próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau.